Nós vamos fazer a leitura em Mateus capítulo 16. De 13 a 19, Mateus 16, 13 a 19. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Queridos irmãos, faz quase exatamente semana atrás que eu estive nesse local onde Jesus falou essas palavras. Fui convidado pelo Jals a acompanhar um grupo de irmãos de vários lugares no Brasil, e lá pensamos sobre esse famoso texto: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Foi uma experiência naturalmente muito importante para nós, especialmente aqueles que nunca estiveram lá anteriormente. Lugar chamado Banhas, onde houve muita idolatria. E aqui está Jesus em pé, declarando que a igreja de Cristo será fundada, será edificada, e ela permanecerá sem qualquer possibilidade que as portas de Hades, isto é, do túmulo, segurem ao nosso Senhor e Mestre. Ele ressuscitou, e por causa da ressurreição nós estamos aqui esta noite. Glória a Deus. Nosso assunto é relevância da igreja. A relevância da igreja vai ser discutida amanhã, de manhã, à noite e na quarta-feira. Esta noite eu achei, espero que Deus estava me dirigindo, que a gente deveria pensar um pouco sobre a natureza da igreja. O que quer dizer essa palavra eclesia? E no Antigo Testamento a palavra kahal. Eu vou então passar para os irmãos aquilo que espero, para aqueles que querem cópias desse trabalho, podem adquirir amanhã. A gente espera fazer cópias e fornecer para todo mundo que quiser levar e estudar ainda mais, porque eu não vou poder ler todos os textos relevantes. Desde a Reforma, já 500 anos atrás, no ano que vem, vão celebrar o grande festa da Reforma, por causa daquelas 95 teses fixados na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, na Saxônia. E vai ser uma experiência com certeza muito importante, mas desde aquela época, o questionamento de que é a igreja continua sendo muito discutido e muita diferença de opinião. Segundo David Barrett, na Enciclopédia do Cristianismo,
tem mais de 33 mil denominações no mundo. Eu sei que para todo mundo é impossível imaginar tantas milhares de denominações do mundo. Isto é, essa fragilização, essa separação de irmãos em seus grupos específicos. Mas o interessante é que quando estudamos o Novo Testamento, descobrimos que a igreja é uma só. Mesmo em suas várias diferentes tipos de adoração, sua maneira de entender a palavra, interpretação, sua maneira de batizar, o que for. O que é interessante para mim é que há 63 anos atrás, eu fui ordenado numa igreja batista regular. Então os irmãos sabem que eu tenho a doutrina certa. Pelo menos tinha. E se eu mudei, realmente eu não sei se mudei alguma coisa. Lá em New Jersey, aquelas perguntas típicas para atrapalhar um ex-seminarista foram apresentadas para mim. Mas eu dou graças a Deus que fui privilegiado pastorear uma igreja batista regular. Foi uma igreja maravilhosa e uma igreja que me deu muita razão para glorificar a Deus. Número 1, qual é a natureza da igreja? O que é a igreja? Uma sociedade sobrenatural, formada por Jesus Cristo, resgatada pela sua morte e integrada pelo Espírito Santo. Mateus 16, esse texto que nós acabamos de ler, Efésios 1, 22, 3, 10, 21, Colossenses 1, 18 e 24. A igreja é universal, isto é, inclui todos os gemidos, mortos e vivos, que têm herança entre os santos. Efésios 2, 16, 19 a 22. João 14, 2 a 6, 15, 1 a 6. E que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 2. Nossa lua de mel foi realizada em Guatemala. Minha irmã já tinha chegado em Guatemala uns 3 anos antes, e nós fomos passando por Choncol, e depois chegando em Sebep, chegamos lá para uma área muito remota, no norte de Guatemala, não muito longe da fronteira do México. Patrícia, estranhando tudo, porque nunca tinha saído do país, eu sendo filho de missionários na Bolívia, não estava tão estranhando, mas mesmo assim, eu achava que aquela casa em que nós passamos nossa lua de mel podia ter sido um pouquinho melhor. Tinha um quarto separado por uma cortina, e é só isso. Mas foi a experiência para a gente nunca mais esquecer. O que eu queria lembrar é lá em Choncol, no caminho até Sebep, nós encontramos pessoas glorificando a Deus que não falavam minha língua. Eu falava espanhol e falava inglês. Eu preguei em espanhol e um dos índios memorizou aquela mensagem na hora e foi pregar na língua, nem lembro mais muito bem, acho que foi Chuch que ele repetiu a mesma mensagem. Irmãos, o texto diz que a igreja é composta de gente que proclama e que apela para o nome do Senhor Jesus em todo lugar. Impressionante, em todo lugar. A igreja é local. Exemplo, a igreja de Deus que está em Corinto, 1
1 Coríntios 1, 2 e 2 Coríntios 1 e 1, igrejas da Galácia, capítulo 1, versículo 2 de Gálatas. Uma família que visivelmente participa no mesmo pão e cálice. Comunidade em que visivelmente participa no mesmo pão. Que a palavra é anunciada e que mutuamente se encoraja. A igreja local, portanto, forma a unidade primária da comunhão cristã. O significado de eclesia, traduz kahal do hebraico, é povo redimido, mas também congregado em torno de Jesus Cristo, Mateus 18, 19. Ou, mais de 100 vezes a frase em Cristo. Eu fiz o doutorado em cima desta frase em Cristo. Eu queria entender melhor o que significa ser em Adão ou estar em Cristo. E a ideia que foi transmitida para mim é que há uma personalidade incorporativa que inclui todos nós de todos os pontos e etnias e línguas e maneiras de pensar do mundo inteiro, uma vez que estão remidos em Cristo Jesus. Irmãos, pensem bem, como que vai ser o céu? Como vai ser o lugar depois da Nova Jerusalém descer do céu para a terra novamente? E Cristo reinará, e nós reinando juntamente com Ele. E haverá alguém excluído que foi comprado pelo sangue de Jesus, mas obviamente não. O significado de eclesia significa povo remido, mas também congregado em torno de Jesus Cristo. Membros, cidadãos, na acepção grega, representa o termo hebraico kahal, que significa congregação do povo para aceitar o pacto de Deus, Deuteronômio 9:10 e 10:4. Significa o povo que Deus convocou e que se obriga a observar as regras por ele impostas. O dono da igreja só pode ser Deus, propriedade exclusiva de Deus. 1 de Pedro 2:9. Quer dizer, a Batista regular, a Associação de Igrejas, tanto no Brasil como fora do Brasil, da América e outros países, onde tem se proliferado, não pertence a um grupo de irmãos, pertence a Deus. Isso que é fundamental nessa ideia, edificarei a minha igreja, a igreja exclusiva de Deus, povo que pertence exclusivamente a Ele. Portanto, quando nós pensamos em quem somos, a gente tem que lembrar que estamos realmente representando ao dono, aquele que deu seu filho para morrer na cruz, para nos remir e para nos dar a vida eterna, para que nós possamos eternamente glorificar ao Senhor. E, ao mesmo tempo, unidos a todos os outros irmãos, comprados pelo mesmo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nunca esqueçam que propriedade é exclusiva de Deus, 1 de Pedro 2:9. Jesus usou a frase minha igreja, Mateus 16:18. Povo ou igreja de Deus, trata-se de propriedade dele. A igreja não é apenas o meio da graça.
Muitas vezes os reformadores tentaram diminuir ou identificar os meios da graça. A igreja não é só meio da graça, ela é a finalidade da graça. Foi para remir um povo para si mesmo, exclusivo dele, que Jesus Cristo morreu e que comprou com seu sangue. Então não é apenas meio da graça, mas é o fim em si. Deus não quis salvar só indivíduos, mas criar uma nova sociedade, Efésios 3, 4 a 6, 9 a 11, uma colônia de cidadãos celestiais na terra, Filipenses 1, 27 e 3, 20. Ser membro da igreja não é a questão de gosto ou opção, mas incorporação para o centro de uma nova humanidade sob o senhorio de Jesus Cristo. Eu recebi em Niterói outro dia, já faz mais de um ano, um livro em que o autor ele reclama do fato de 4 milhões de brasileiros evangélicos não frequentam a igreja. Isto é, são membros ou não são membros? Eles foram remidos ou não foram remidos? A gente não sabe. Pessoa que não participa da igreja, a pessoa que negligencia a igreja, que não toma ceia, realmente está em perigo mortal. E a palavra de Deus é muito, muito enfático que nós não negligenciemos nossa reunião junto, porque a própria palavra igreja significa reunião. E nós glorificamos a Deus através de nós reunirmos. E, naturalmente, quando faltam pessoas que são supostamente membros da igreja, dizem IBGE, talvez uns 4 milhões do Brasil, estamos entrando nessa mesma fase em que a importância da igreja já se torna opcional. E a pessoa, então, omite na frequência, vai para a praia, vai para qualquer outra atividade, visitar os membros e a igreja fica sem seus membros. Ser membro da igreja é questão não de gosto ou opção, mas incorporação dentro de uma nova humanidade. Uma nova humanidade, uma nova raça. Uma raça do segundo Adão, que é diferente do primeiro Adão. Nós recebemos do primeiro Adão nossa natureza pecaminosa, nossa inclinação para o mal, nosso desejo de fazer nossa vontade em vez da vontade de Deus. Mas, pela graça de Deus, uma vez que nascemos de novo, pelo poder do Espírito Santo, nosso desejo é de cumprir a vontade desse mestre acima da nossa própria vontade. Agora, número 3. O fundamento da igreja é Cristo, Filho de Deus, ressurreto. A rocha de Mateus 16, 16 a 18, 1 Coríntios 15, 13 e 14, 1 Pedro 2, 4 a 8. Cristo, a vida essencial da igreja. 1 Coríntios 12. Apóstolos e profetas, isto é a Bíblia, Efésios 2, 20, por eles escrita e interpretada. O Evangelho, Gálatas 1, 8, 9, que oferece salvação eterna pela fé em Cristo como Senhor. Efésios 2, 8, 2 Coríntios 4, 5. O Espírito apela para nós, através do Espírito, a igreja a ser uma organização que seja, de fato, manifestação
espiritual da natureza de Deus. Se não tiver o Espírito, então é uma organização totalmente humana. Talvez a ideia não entra bem na nossa cabeça. Quando Jesus chama a igreja de Sardes de ser uma igreja morta, está dizendo que não tem nenhuma marca de vida celestial. É apenas uma igreja humana. Uma congregação de gente que não tem sinal de que o Espírito Santo está habitando neles. Portanto, a santificação da igreja, a santificação dos membros da igreja, o progresso em contraposição de servir a Satanás, a servir a nós mesmos, é um sinal do fato de que nascemos de fato de novo, como Nicodemos ouviu da parte do Senhor Jesus. Então, o fundamento da igreja é o Espírito Santo, como nós vemos em João 3, 5 e 6. Fundamentado na Bíblia, qualidades essenciais da igreja. A distinção que divide uma igreja evangélica da igreja católica romana está justamente na submissão às Escrituras e não à tradição. Quando Lutero foi questionado em Worms, em 1522, colocaram seus folhetos, seus escritos numa mesa, e lá estão os grandes vultos da Igreja Católica, e fizeram essa pergunta: estes escritos são seus? Ele disse: são. O senhor está pronto para retrair o que o senhor escreveu? Ele respondeu o que eu espero que todo mundo aqui responderia: eu estou pronto a retrair qualquer coisa que eu escrevi, se alguém poder levantar e mostrar pela palavra de Deus que está contrário à Bíblia, contrário à palavra de Deus. Como ninguém teve coragem de tentar dialogar ou questionar, ele teve 24 horas para pensar em retrair sem argumentos. E isso foi, então, o milagre dele poder fugir vestido de mulher, num carro levado para o castelo, onde ele começa a traduzir a Bíblia do grego, hebraico, para alemão. Irmãos, é isso mesmo, essa diferença nossa está ou não está na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. O manual sempre disponível para indicar o certo e o errado como padrão imutável da vontade de Deus. Quer saber o que Deus quer? Está na Bíblia. João 5:39, 10:35, 14:23, 26, Atos 17:11 e outros textos. B. Unidade e diversidade. A igreja não pode ser identificada como um indivíduo só.
Tal como o corpo não pode ser um membro apenas. 1 Coríntios 12, 15 a 30. Diversidade essencial à igreja. Eu estou olhando para um grupo de pessoas aqui esta noite e nenhuma pessoa aqui parece outra. Impressionante. Como que Deus tem padrão para fazer tanto diferente? Gente, todos separados, todos diferentes, distintos. A igreja é assim também. A igreja tem todas as suas qualidades e marcas distintas da diversidade, mas ao mesmo tempo a unidade. A igreja é mais do que uma agremiação, é uma realidade espiritual mais do que a soma de suas partes. Ela é mais do que a soma dos seus membros. Ela é uma realidade para o qual Deus deu seu Filho. Nós temos algum texto na Bíblia que diz que Cristo morreu por mim, pessoalmente. E talvez a gente podia argumentar que se eu fosse o único pecador, Cristo teria morrido por mim. Eu não sei se isto é bíblico ou não, eu vou perguntar quando chegar lá. Mas uma coisa fica claro, que de fato Jesus morreu pela igreja. E nós veremos isso claramente em Efésios capítulo 5. Tão importante essa realidade que chama-se igreja. Unidade essencial à igreja. Destruir a unidade da igreja, declara Paulo, significa dividir a Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, que destruir, literalmente corromper, o santuário que a igreja forma, será por Deus, Ele mesmo, destruído. Quer dizer, o pagamento, o castigo de destruir a unidade da igreja é a pessoa ser destruída. Porque é tão importante de manter essa unidade, esse amor mútuo, santidade. A igreja é uma comunidade sepultada com Cristo na morte, pelo batismo e ressurreto, para andar na novidade de vida. Romanos 6, 4 a 6. Na santificação do Espírito, 1 de Pedro 1, 2. A igreja se denomina os santos. O fascinante é procurar qualquer texto em que o indivíduo é santo. Eu acho que não vai encontrar no seu próprio Senhor Jesus. Ele é o santo de Deus, é verdade. Mas pecadores como nós somos santos. Mas juntos na igreja nós somos santos. E vários textos usam essa frase, os santos de tal lugar. Porque foi justificada e santificada, 1 Coríntios 1, 2, 6, 11. A igreja deve tomar sua santidade a sério. A ordem, não vos associeis com os impuros, 1 Coríntios 5, 9, porque o fermento, por fim, acabará destruindo a massa nova. 1 Coríntios 5, 6 e 7. A igreja é corpo e santuário do Espírito, que integra os membros do corpo em Cristo. Imoralidade significa tomar um membro de Cristo e fazê-lo membro da meretriz. 1 Coríntios 6, 15, 19 e 20. Isso levanta a questão se Paulo ensinava que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu duvido pessoalmente que Paulo ensinava isso. Por várias razões, mas uma das principais que nunca vai encontrar a palavra templo no plural. É sempre singular. Tal como o corpo de Cristo também, que é um conceito paralelo.
O corpo de Cristo é templo, como nós vemos em João 2, versículo 19. E a mesma coisa tem que ser o caso da igreja, que também é templo. Número 4. O primeiro problema que surgiu na igreja de Jerusalém foi hipocrisia. Deus puniu o casal Ananias e Safira para demonstrar sua preocupação com a santidade da igreja. Atos 5, 1 a 11. E 1 Coríntios 11, 30. Amor. A igreja, sendo família de Deus, composta de filhos adultos que amam ao Pai e que mutuamente se amam. Gálatas 4, 6, 1 João 4, 8, 3, 16, 1 Coríntios 13, 1 a 4, deve agir na prática como uma família, com respeito a responsabilidades uns pelos outros. Tiago 2, 15 a 16, 1 João 3, 17. O amor da igreja é o sinal inconfundível do relacionamento que a igreja tem com Cristo. Se sua igreja é uma igreja amorosa, pode ter certeza que ela está ligada a Cristo. Se sua igreja é uma igreja de briga, uma igreja que está em constante confusão, pode questionar se de fato as pessoas são membros de Cristo. Porque Cristo é amor, Deus é amor. E quando Ele está vivendo na sua igreja, Ele vai tornar essa igreja uma família de pessoas que se amam. O amor na igreja é o sinal inconfundível do relacionamento que a igreja tem com Cristo. Isso é em Romanos 5:5. E vínculo que nos une não é eclesiástico, nem conformidade na maneira de adorar, mas comunhão no amado. Comunhão em Cristo. Portanto, diversidade na adoração, diversidade da maneira de entender talvez um texto da palavra de Deus, não é tão importante como é este relacionamento de amor. E Paulo vai usar essa linguagem para descrever uma igreja que não progrediu suficientemente para poder concluir que ele está certo, mas que Deus vai mostrar um dia que eu estou certo. Isso é importante. Propósito da igreja. Agora entramos lá, área de relevância, só que eu vou falar muito mais sobre isso amanhã. Prioridade, adoração. João 4, 23, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. 1 Pedro 2, 4, Apocalipse 1, 6, onde nós somos chamados de sacerdotes, e onde nós estamos envolvidos em oferecer sacrifícios. Então a gente tem que identificar, e eu já encontrei 5 sacrifícios que os sacerdotes cristãos devem oferecer, uma vez que Cristo se ofereceu por nós. Edificação, 1 Coríntios 14, 26, seja tudo feito para edificação. Uma igreja em Buenos Aires reunia anualmente para saber se tudo que estão fazendo era edificadora. Não é má ideia, não, de ouvir dos membros se tudo que estamos fazendo de fato edifica, torna a pessoa mais desejoso de ser santo, se torna a pessoa mais amorosa, se tudo que está sendo feito na igreja de fato é edificante. Porque é uma das ordens bíblicas.
seja feito tudo para o bem em termos de edificação. Evangelização. Nós também, se a gente vai crescer, temos que evangelizar. 1 Pedro 2,9. A igreja existe por meio de sua missão, como o fogo existe por meio de queimar. Unir tudo no céu e na terra, sob a soberana autoridade de Jesus Cristo e de Deus, manifestar sua soberania por meio da igreja aos poderes do universo. Efésios 1:10, 23. Em outras palavras, o que estamos fazendo aqui esta noite está sendo observado por poderes que nós não sabemos que estão aí, mas estão aí observando. E esse é um dos propósitos da igreja. Unir tudo no céu e na terra sob a soberana autoridade de Jesus, manifestar sua sabedoria por meio da igreja aos poderes do universo. Todas as barreiras na igreja, que é seu corpo, como sinal de seu plano total. E, finalmente, ser feitura de Deus, Efésios 2:10, para operar boas obras. Os dons da igreja. O caráter vital contrasta a igreja morta de Sardes, em Apocalipse 2:1, é o fruto do Espírito. Se a igreja está manifestando as nove características do fruto do Espírito, então podemos ter certeza que estamos no caminho certo. Os dons, chamados carismata, no original, são distribuições pelo Espírito como lhe apraz. 1 Coríntios 12:11. A diversidade dos dons não pode afastar a igreja da centralidade de Cristo. Esse é o perigo que estava acontecendo em Corinto. A realização de Deus Pai, a intenção do Espírito, em 1 Coríntios 12:4-6, sempre visando um fim proveitoso. Os dons são efeitos da graça. A palavra carisma é composta da palavra caris, que todos aqui sabem, é graça, e MA significa efeitos da graça, ou manifestações da graça. Então, qualquer dom exercido sem amor não vale nada, porque não teve sua fonte na graça. Não tem a característica fundamental de amor. Duas categorias de dons são falar, os oráculos de Deus, em 1 Pedro 4:10 e 11, e diaconia, serviço, 1 Pedro 4:10. 1 Coríntios 13:10 e 11 não é uma predição do fim dos dons antes da volta de Cristo. Tudo que foi falado por meio da profecia tinha de ser avaliado e julgado. Muitas profecias, como o Dr. Gruden que tem escrito sobre o assunto, ele tem mostrado que nem todas as profecias se cumprem, não. Nem na época do Novo Testamento. E Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:10, 11, 12, até o fim desse capítulo, que toda profecia tem que ser avaliada. Se não cumprir, é falso. 1 Coríntios 13:10 e 11, não é uma predição do fim. Direito de pertencer à igreja. Os que creem em Jesus Cristo e o receberam têm direito de serem filhos de Deus, ou reconhecidos como filhos de Deus. Um dos títulos da igreja. João 1:12, Romanos 8:19. Os batizados no nome de Jesus, na água e no Espírito, são incorporados no corpo de Cristo. Atos 2:38, 1 Coríntios 12:13. Um grupo pequeno
que faz parte de uma igreja não é a igreja. Isso nós temos que reconhecer. E eu quero falar sobre isso amanhã, um pouco mais sobre a relevância da igreja, que um grupo de ABU, quando eu vim para o Brasil pela primeira vez, em 1962, eu estava muito envolvido com a ABU, Aliança Bíblica Universitária, e era muito natural que a ABU se tornasse uma espécie de igreja. E nós veremos que algumas pessoas realmente acham que é uma igreja. Mas vamos examinar isso mais detalhadamente amanhã. E, como temos que encerrar antes dos irmãos caírem das cadeiras, os que bebem do cálice da bênção participam do pão que partimos. E assim tem comunhão com o corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 16, 11, 23, 32, 5 a 8. Evitar a comunhão com Cristo por meio de paz e participação da ceia sem motivo. É uma maneira de negar. Isto é, pessoa que falta na ceia por nenhuma razão válida. Ele está em perigo de dizer: eu não sou membro desta família. Tal como qualquer criança que não aparecer para uma refeição, que não reconhece que esse lar é seu lar, que ele tem direito para comer na mesa dos seus pais e seus irmãos, a mesma coisa acontece com a igreja. E nós temos já visitado a igreja neste país que realmente me surpreenderam, porque eles dão muita atenção à ceia. A ceia é a reunião mais importante do mês, sem dúvida. E pessoas que não estão na ceia têm que dar uma justificativa. Por que não esteve lá? Talvez no outro mês. Bem, chegando no fim. Organização. Segundo o Roberto Banks da Austrália, a organização da igreja é mais parecida à organização de uma família. Aliás, para ele, a metáfora que melhor descreve a igreja é família. Tem pai que Deus, tem irmão mais velho que Jesus, e tem os irmãos, irmãs, como aqueles que participam. Mas essa organização precisa de liderança. Tito ficou incumbido de apontar anciões em cada cidade lá da Creta. Aparentemente, os crentes de Antioquia, Atos 13, 48, 52, Listra, 14 e 20, e em Derbe, 14 e 21, eram apenas grupos de cristãos ou de discípulos, até que foram eleitos presbíteros, ou pastores, ou líderes, apontados para cada igreja. Quer dizer, a igreja de Jesus Cristo precisa de pessoas responsáveis. Se não tiver pessoas responsáveis, vários elementos na igreja não vão ser realizados, não vão ser cumpridas ou responsabilidades na igreja. Presbíteros, pastores e bispos são nomes distintos para o mesmo cargo, mesma responsabilidade. Atos 20, 17, 28, 1 Timóteo 3, 1 e assim por diante. Uma segunda categoria de obreiros que não são pagos, evidentemente, são os diáconos. E diaconisas, 1 Timóteo 3,
8 a 13, Filipenses 1 e 1, Romanos 16, 1. O concílio, ou melhor, a consulta de Jerusalém, Atos 15, mostra que nenhuma igreja ou organização eclesiástica tem autoridade divina para legislar sobre o comportamento ou a doutrina da igreja local. Em outras palavras, o que a igreja católica tem desenvolvido até um ponto muito alto é a autoridade centralizada no Papa. Isso não encontramos no Novo Testamento de maneira alguma. Eles recomendam para as igrejas que vão receber esta carta do concílio, vão recomendar, mas não vão legislar. Não é uma organização, por exemplo, como o Estado do Brasil ou o Estado de São Paulo, com seu governador ou com seu presidente. Muito bem. Tertuliano disse, mais para o fim do segundo século, é nosso cuidado com os necessitados, aqueles que não têm ajuda, nossa prática de amor, que nos marca aos olhos de nossos opositores. Só olhar da maneira que eles se tratam, como eles se amam uns aos outros. Veja como eles estão prontos a morrer em lugar de um outro irmão. De fato, temos casos extraordinários de amor na igreja primitiva que surpreenderia qualquer um de nós. Quantas viúvas a igreja de Roma estava cuidando no fim do primeiro século? Quantos órfãos e viúvas eram cuidados na igreja de Antioquia? Aquele mesmo que enviou Paulo. Por causa de que? O amor. O amor. Portanto, irmãos, é um apanhado, um panorama de que significa ser igreja. E agora amanhã, Deus nos permitindo, estaremos falando um pouquinho mais sobre relevância da igreja. E como que ela se manifesta em relevância para Deus, relevância para Jesus Cristo, nosso Senhor e cabeça, relevância para o Espírito Santo que se manifesta dentro de cada crente e sua relevância para os próprios membros da igreja e finalmente sua relevância para o mundo.